Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso artigo por vídeo, uma novidade do portal Professor Marcelo Braga. É isso aí. E o que é o artigo por vídeo? Ora, nós já temos no nosso site artigo escrito e agora nós vamos inovar o artigo escrito, reforçar o artigo escrito por meio do vídeo. O artigo por vídeo, nós abordaremos os principais assuntos exigidos pelas instituições CESP, ESAF, FCC ou uma possível instituição que nós percebamos a relevância e utilizaremos os principais assuntos cobrados nas provas de língua portuguesa. E aí nós iremos trazer para cá, já que nós somos o maior portal de língua portuguesa nos aspectos gramaticais, produção de texto, redação e também nos aspectos textuais, a interpretação de texto. Então, para o nosso primeiro assunto, o artigo escrito é sobre vozes verbais. E o artigo por vídeo, também vozes verbais. E nós vamos responder aqui questões. De que instituição? Vejam cá, olha lá. Questões FCC 2013, as últimas provas de 2013. Qual o assunto abordado? Neste caso, vozes verbais. Como você tem o artigo escrito, então agora eu vou facilitar, explicar melhor para você, para que você possa, na verdade, não cometer erro quando for fazer prova da FCC, e este assunto que é frequente em todas as provas, você certamente não mais irá cometer erro. Então acompanhe comigo. Antes de respondermos as questões, vamos, claro, ter um maior conhecimento, uma explicação acerca de vozes verbais. Comigo. Bom, entendendo vozes verbais, eu tenho a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva, mas eu vou me dedicar ao estudo da voz ativa e da voz passiva. Quando é que eu tenho voz ativa? Quando eu tenho o verbo de ação. E quais são os verbos de ação? Os verbos intransitivos e os verbos transitivos, diretos, indiretos, diretos e indiretos ao mesmo tempo, tá certo? Então vejam cá, as flores não morrem. Verbo intransitivo, verbo de ação, voz ativa. O escritor referiu-se aos leitores de forma muito amável, verbo transitivo indireto. O livro enaltece a história de nossa terra, verbo transitivo direto, perfeito? Muito bem, então aqui eu tenho a voz ativa. Mas Marcelo, para que eu possa passar para a voz passiva, eu não sabia que com o verbo intransitivo eu tinha voz ativa? Claro que tem, só que para que você possa fazer a transposição da ativa para a passiva ou vice-versa, é fundamental que o verbo seja transitivo direto ou direto e indireto. Resumindo, é fundamental que eu tenha um objeto direto, perfeito? E aí eu vou ter a condição de fazer a transposição da ativa para a passiva. Assim, olha cá. Só se passam para a voz passiva, verbos transitivos diretos ou diretos e indiretos. A voz passiva pode ser, claro, analítica, por meio da locução verbal, em que eu tenho o verbo auxiliar ser, estar ou ficar, conforme você aí pode fazer a leitura no artigo escrito. Ou sintética, com o pronome apassivador. Veja o exemplo. As histórias seriam encontradas em Ayocó por ele. As histórias, sujeito, mas é um termo paciente. Logo eu tenho aí voz passiva. E a locução, verbo auxiliar ser, mais a forma participal do verbo principal, que seria o verbo encontrar. Praticante da ação, por ele, agente da passiva. Agora veja a forma analítica, nós vimos, agora vamos para a forma sintética. O sítio invadiu-se de abelha, o sítio foi invadido pelas abelhas, a mesma coisa, transformei a sintética na analítica. Marcelo, sítio é o sujeito paciente, claro, e de abelhas, agente da passiva. E o agente da passiva, Marcelo, pode trazer a preposição de? Tranquilamente, pode sim trazer a preposição de. E esse si é um si apassivador. E o verbo invadir é um verbo transitivo direto, logo, voz passiva. Então, para que eu passe da ativa para a passiva, eu tenho que ter um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Tem que haver o quê? O objeto direto, perfeito? Vejam cá. Primeira questão. Questão de número 6, TRT, primeira região, ano 2013. Assim aborda o enunciado. É exemplo de construção na voz passiva o segmento sublinhado na frase. Onde há voz passiva? Ainda ontem fui tomado de risos ao ler um trechinho de crônica. Ora, ainda ontem
fui tomado de risos. Eu teria aí a voz passiva? Bom, Marcelo, eu imagino que o termo de risos seria um agente da passiva. Perfeitamente. Os risos tomaram-me, ok? Então eu fui tomado pelos risos. Então eu teria que de risos um agente da passiva, ok? Logo eu vou ter aqui uma voz passiva. Olha a forma analítica, tá ok? O item correto, o item A. Verifiquemos o item B. A Solange toma especial cuidado com a escolha dos vocábulos. Bom, tudo bem aqui, ó. Especial cuidado, objeto direto. Mas a Solange é praticante de ação. Eu tenho, pois, voz ativa e não passiva. Dona Glorinha e sua filha não partilham do mesmo gosto pelo requinte verbal. Veja lá, não partilham disso, ok? Verbo transitivo indireto, eu não tenho aí voz passiva, mas voz ativa. Vamos verificar agora os itens D e E comigo. Item D, o enrubescimento da mãe revelou seu desconforto diante da observação da filha. Ora cá, verbo transitivo direto, seu desconforto, objeto direto, e o enrubescimento, sujeito. Então eu tenho voz ativa. Lembro-me de que uma visita que recebemos em casa, recebemos transitivo direto, esse que é um pronome relativo, retoma quem? Uma visita. Nós recebemos uma visita. Voz ativa. Comigo, nesse caso, eu tenho aí uma voz ativa. Então, essa questão de número 6 da prova do TRT, primeira região, traz como resposta correta o item A. Perfeito? Então, vamos só retomar. Olha cá. Item A, a resposta correta do TRT, primeira região, ano de 2003, FCC. Vamos agora à próxima questão comigo. Veja cá. Questão 10, TRT, nona região, também em 2003. Veja lá o que é que aborda o enunciado. Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as canções Domingo no Parque e Alegria, Alegria, no Festival da TV Record. Logo houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica. Agora o que é que ele exige? Transpondo-se a primeira das frases grifadas acima para a voz passiva e a segunda para a voz ativa, as formas verbais resultantes serão respectivamente. Vamos analisar comigo. Como é que eu resolvo esse tipo de questão, Marcelo? Eu devo ir ao enunciado? Não, você não deve ir ao enunciado. O ideal, ou melhor, não deve ir às opções. O ideal é que você vá ao enunciado. Vou só retomar. Eu devo ir às opções? Não. Você deve ir ao enunciado. Primeiro analisa o enunciado. Perfeito? Então ele diz que a primeira está na voz passiva e a segunda na voz ativa. Então vou mudar da passiva para a ativa e da ativa para a passiva. Correto até aí? Vamos ver se é isso mesmo. Comigo. Frase grifada. Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram canções Domingo no Parque, Alegria, Alegria. Eu tenho aí voz ativa. Passando para a voz passiva. Bom, apresentaram, o sujeito é as canções funcionando como sujeito, então assim eu teria as canções Domingo no Parque e Alegria, Alegria foram apresentadas por Gilberto Gil e por Caetano Veloso. Assim ficaria, olha. Foram, ok, no plural, claro, as canções, né, foram apresentadas, olha cá, apresentadas por Gilberto Gil e Caetano Veloso. Essa seria a forma. E como seria a outra transposição? Veja lá, as duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica. Bom, agora eu tenho voz passiva, então eu vou mudar para a voz ativa. Como ficaria? Simples. A narrativa cinematográfica, veja que o verbo se encontra no pretérito imperfeito. Eram. Agora nós vamos mudar. A narrativa cinematográfica, ok, influenciava, singular, claro, influenciava as duas canções.
Como fica? A narrativa cinematográfica influenciava as duas canções. Agora sim, agora nós podemos ir aos itens e perceber qual é a opção correta, perfeito? Comigo, veja cá. Bom, Marcelo, no primeiro foram apresentadas, correto? E no segundo, influenciava, perfeito? Logo, Marcelo, resposta item D. Comigo, vamos marcar? Item D é a resposta correta, meus amigos. É isso aí. Dessa forma, eu fecho o nosso primeiro artigo por vídeo. Um abraço, bons estudos e até, claro, segunda-feira com o nosso próximo artigo por vídeo.